Recebendo o Padre Kennedy e um bate-papo aqui muito franco em relação a vários temas, né, em que as pessoas têm dúvida, que confrontam a igreja diante disso. Um deles certamente é a questão da presença de imagens dentro das igrejas. Isso me parece que sempre ocorreu. Há muitas críticas relacionadas à igreja de que são atos de adoração, né? Já vi algumas afirmações de que seria apenas uma veneração, mas os rituais, padre, eles se aproximam muito da adoração no sentido de que muitas vezes os próprios sacerdotes tocam as imagens, beijam as imagens, e não tenho aqui os textos bíblicos, mas parece que a Bíblia condena a adoração a imagens de escritura. Como que a igreja responde a esses pontos? Imagem é um tabu que as igrejas evangélicas ou protestantes sempre utilizam dessa realidade. E aí só cita o livro de Levíticos, cita o capítulo 45 do livro de Isaías, e cita alguns salmos que sempre falam. Vamos entender daí. Primeiro é o seguinte: quando pega Levítico, Isaías, Salmos, etc., a gente tem que entender o contexto daquela realidade. Onde é que o povo estava que necessitaria que o profeta ou alguém pudesse falar daquela maneira? Estamos em Isaías, nós estamos no exílio, então o povo é deportado da sua terra e vai para uma terra estrangeira, em que a Babilônia, Persa e tantas outras realidades, tanto o imperador, como eles tinham, tanto o imperador quanto outros deuses, quem era exilado era persuadido a adorar as imagens desse imperador ou dos deuses daquela cultura. Dá para entender? Depois, o próprio ser humano também tem essa tendência de querer colocar alguém como centro, não é? Até o povo de Deus, quando sai da terra da escravidão para a terra da promessa, chega um momento que esse próprio povo de Deus, que já estava contaminado pela a cultura e a religiosidade egípcias, faz um bezerro de ouro, né, e que veemente, como se diz, persuadido por Deus, dizendo que não pode. Então, a imagem, nessa realidade que está no contexto bíblico, a gente tem que entender o contexto cultural, histórico, para entender por que está ali na Bíblia, é extremamente condenável. O que é que a Igreja Católica hoje utiliza? Você não vê uma imagem de bezerro de ouro, você não vê uma imagem de alguém se autodenominando Deus. Não existe nenhuma tabuinha nessa imagem assim. Esse é o Deus São Pedro. Esse é a deusa Nossa Senhora. Não. Vamos entender o que é. Primeiro, nós, como humanos, lá no livro do Gênesis, Deus nos diz que nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Em Cristo, veja, com o percurso a gente perdeu essa realidade porque entrou no pecado. Em Cristo, que nos salva, que nos redime, que derrama seu sangue e nos purifica, em Cristo nós recobramos esta imagem perdida. Agora, pelo viés da adesão àquele que é o próprio Verbo encarnado no nosso meio, que é Jesus. Então Jesus se encarna e por ele e nele e com ele nós recobramos essa identidade com Deus. Não é que você e eu somos divinos. Então, quando a gente tem uma imagem dentro da igreja, e toda e qualquer imagem deve nos reportar ou prefigura uma outra realidade. Por exemplo, vou pegar nesses últimos dias, a gente vai celebrar Santo Antônio, bem próximo da gente, né? São João, etc. Então, por que Santo Antônio foi declarado pela igreja como santo? Porque Santo Antônio, em toda a sua vida, e quando a gente pega a história desse santo, ele renunciou, abnegou-se de si para viver com profundidade o que ele cria, a fé que ele professava. Então, se ele abnegou de tudo para viver o que Cristo pedia, então a imagem de Santo Antônio deve me levar também a querer viver esta realidade. Porque o santo, no livro do Levítico, o próprio Deus vai dizer: sede santos,
como eu, vosso Deus, ser santos. Em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer, sede santos ou perfeitos, como vosso Deus é perfeito. Então a santidade não é um critério para uns e outros, não é para todos. São Paulo vai escrever suas cartinhas, que são belíssimas, e ele vai dizer aos santos da comunidade X. Porque o cristão que quer viver com profundidade o seu cristianismo, a sua fé em Cristo, deve buscar em primeira instância a vida de santidade. Padre, o senhor falou que a santidade não é um critério de alguns, não é uma característica de todos. Repita, por favor. Que a santidade não seria um critério só para alguns. É para todos. É para todos. E por que a igreja decide quem é santo e quem não é? Não, veja, quem está no altar e quem não está, é diferente. Entendeu como é? Você pode morrer, ser santo, mas não quer dizer que você precisa estar no altar. Isso é o que a igreja decide. O que a igreja decide é aquele que sobressai. Por exemplo, que sobressai para alguém se destacou. Para que esteja dentro da igreja, no altar, para que realmente se tenha aquilo como reconhecido. Mas, por exemplo, se você pegar o padre Cício Romão aqui no Nordeste, ele não foi reconhecido pelo Vaticano, mas está no altar. E tem padres celebrando missas lá. Mas não dizendo que ele é santo. Dá para entender? Veja, o povo, porque primeiro que vamos ver o critério da igreja. Quem primeiro diz que a pessoa é santa é o povo. Então, vou dar um exemplo nosso aqui. Padre Zuzinha. Alguém pode dizer, mas ele é pecador. Mas existe uma cultura, existe uma devoção à figura do Padre Zuzinha. Então parte do povo. O povo aclama. Já vieram muitas, desde quando eu cheguei aqui, muitas pessoas já procuraram, padre, eu fiz intercedi a Padre Zuzinha, tive a tal graça. Quando o povo erra, padre? Porque entre Jesus e Barrabás, o povo gritou Barrabás. São circunstâncias diferentes. Aí você está buscando outra realidade. Veja, enquanto que os mestres da lei, os sumos sacerdotes, persuadiram ao povo, lembrando que tem um poder gigante aí, tanto do Império Romano, como da castra sacerdotal do templo, que tinha um poder imenso sobre o povo. Então, em persuadir o povo a escolher um em vez do outro, é uma realidade. E uma outra realidade é fazer com que o povo, independente de qualquer persuasão, esse povo aclama que fulano tem uma vida de santidade. Na sua vida terrena, ele buscou viver com fidelidade o que o Senhor pediu, e por isso que essa fidelidade ao Senhor dá com que as pessoas... Não sei se você já encontrou com alguém e ao conversar com a pessoa, quando sai vendo, que pessoa tão santa. Ou, numa palavra, que pessoa de Deus. Você está dizendo que essa pessoa é santa. Dá para entender o jeito dela, a maneira dela, a forma, etc. Então, o primeiro lugar, o povo já começa a reconhecer que essa pessoa é santa. Depois, existe um estudo, né, para aclamar alguém santo. A igreja não chega assim, agora vai ser santo. Não. A ciência vai ter que provar, a ciência teológica vai ter que provar, a ciência humana vai ter que provar. Claro que a ciência humana vai dizer assim, Ney é santo. Não. A ciência humana vai dizer o seguinte, o fato acontecido pela intercessão de Ney, a ciência não sabe explicar. Dá para entender? Sim. Então, consequentemente, veja, lembrando que sim, mas foi Ney que realizou o milagre? Não é verdade, não foi. Ney, como santo, é apenas um mediador. Deixa eu tentar entender um outro ponto, aproveitando esse ponto também. Se eu tenho a possibilidade de orar a Deus e de ir diretamente a Deus, por que é que eu preciso de uma intercessão? Por que eu preciso de um mediador? Se é possível que essa oração seja direta. Isso. Veja, não direta a Deus. Tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele concederá. O único mediador entre o humano e Deus é Cristo. E por que as pessoas oram aos santos católicos, Isso. então? Só que, vamos entender, viu? Nós estamos na questão da intercessão. Aquela pessoa, o que é o santo? Como é que eu posso botar aqui? Vamos botar o céu. Nesse céu tem Deus, também tem Cristo,
E abaixo de Cristo tem quem? Os santos. E abaixo dos santos tem a humanidade, certo? Então, na cultura nossa, quem é que está mais próximo de nós? Deus ou o santo? O que é que você me diria? Eu não estou aqui para responder, eu estou aqui para perguntar. Tá vendo? Na cultura... Tá vendo, Ari? Então, na cultura humana, que está mais próximo de nós é aquele que a gente é capaz de tocar e de ver. Então, na cultura nossa, principalmente ocidental, se você vai para Tibete, não tem nem isso. Mas na cultura ocidental, aqueles que estão mais próximos de nós são justamente os santos. Até criou-se uma cultura milenar que Deus é intocável, que Jesus era intocável. Então, quem é tocável? Quem de fato pode? Então, é o santo. Entendeu? Só que o santo por si, em si, ele não obra milagre. O único que faz milagre, o único que dá a graça, o único que santifica a gente é Cristo. Então, o santo media a Cristo e Cristo intercede por nós e a graça acontece. Eu posso ir direto a Cristo? Posso. Eu posso ir direto a Deus? Não devo. Porque entre Deus e a humanidade tem Cristo. Ele é o mediador supremo. É Ele que interliga a humanidade e Deus. Esse entendimento ele é pacificado na Igreja Católica? Esse é o entendimento de fato da Sim. Igreja, dessas escalas Sim. até chegar a Deus? Isso. Está no Catecismo da Igreja Católica. Você pode pegar tudo isso e lá está. A intercessão dos santos é justamente porque esta pessoa que galgou na terra um espírito virtuoso, não estou dizendo que a pessoa nunca teve pecado, viu? Não estou isentando ninguém disso. Estou dizendo que mesmo diante dos limites humanos, mesmo diante de todos os dilemas, das tentações humanas, de tudo isso, essa pessoa escolheu querer viver por Cristo.